Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Laís e hoje nós continuaremos a falar sobre notícia. Hoje trataremos de notícia em outra vertente, uma vez que nós já lemos notícia, nós já estudamos quais são as partes da notícia, agora é hora de criar, é hora de escrever, colocar a mão na massa, né? Então hoje nós vamos falar sobre notícia, mas na vertente de produção textual. Já visto que a nossa disciplina se chama produção textual, então é hora de produzir uma notícia. A nossa oficina de produção está presente no livro de vocês, nas páginas 71 e 72, todo o roteiro para a produção da notícia. Hoje nós iremos ver cada ponto dessa produção, mas qualquer dúvida, vocês podem recorrer ao material que também está lá impresso, toda essa fala que nós teremos hoje, ok? Então, para esta semana, você escreverá uma notícia a respeito de algum fato ocorrido na nossa cidade. Qual fato, professora? Este fato aí deve ser percebido por vocês, né? Na nossa cidade existem várias coisas acontecendo que podem resultar em uma notícia. Então essa notícia será lida pelo professor e poderá ser compartilhada com os colegas da turma. Essa é uma ideia para que vocês possam pensar qual é o público-alvo, né? Todas as vezes que nós formos escrever um texto, todas as vezes que eu vou redigir, escrever, eu tenho que pensar para quem eu vou escrever, qual é o meu público-alvo, para quem se destina. Então, o texto de vocês, a notícia de vocês, irá se destinar ao professor e talvez aos colegas. Vocês podem pensar aí qual é a melhor linguagem, qual é o melhor jeito de se comunicar com esse público. Antes de começar, que tal fazer uma breve revisão sobre o gênero notícia? Então aqui eu vou mostrar para vocês com um exemplo bem simples como é que a gente pode proceder na hora da produção desse texto. Uma revisão bem rápida para que vocês possam associar esse exemplo ao que vocês farão na prática. Então vamos lá. Eu tenho aqui um relato, né? Eu tenho aqui uma situação. Isso aqui já foi noticiado. Vou dar o exemplo para vocês, tá? Diz: 2 estudantes do ensino médio da cidade de Irecê, na Bahia, preocupados com os colegas com deficiência visual, que não dispunham de material próprio para compreender um mapa geográfico, resolveram mudar a situação. Vocês estão percebendo que aqui a gente já tem uma notícia, já tem um texto explicando vários pontos importantes, né? Quem, onde, o que, né? A gente já tem várias respostas para essas perguntas, só aqui nesse trecho. Então, continua. Pesquisaram, buscaram orientação de uma professora e criaram um mapa inclusivo, com materiais como retalhos de tecido e papel camurça. Eles criaram um mapa tátil, em que com o toque das mãos, é possível perceber, por exemplo, no mapa do Brasil, onde está a floresta amazônica e o oceano. Muito legal, né, gente, essa notícia, esse fato de que 2 estudantes pensaram nos colegas e aí eles criaram. Este fato que foi noticiado é, na verdade, o lead de uma notícia. E neste lead aí a gente já percebe quem é que está praticando a ação noticiada. A gente logo de cara já percebe que são 2 estudantes do ensino médio da escola estadual Luiz Viana Filho. Não estou dizendo o nome da escola, só disse que é de ensino médio, mas tudo bem. Onde é que aconteceu esse fato?
Esse fato aconteceu na cidade de Irecê, na Bahia, também ficou bem claro. O que foi que aconteceu? O que é que de tão legal aconteceu para ser noticiado? O que é tão diferente da rotina? O que é tão diferente do usual que virou notícia? O fato desses estudantes terem pensado na inclusão de um colega deficiente visual e criado, o fato mais importante foi eles criarem um mapa inclusivo que faz com que todo mundo consiga entender a mesma coisa, né, na geografia. Tanto as pessoas que conseguem enxergar como aquelas que não estão conseguindo enxergar. Então o fato foi esse aí. E para que foi que eles criaram esse mapa? Eles criaram esse mapa para auxiliar os colegas com deficiência visual. Então vocês percebam que todas as perguntas do LID foram respondidas. Quem, onde, o que, para quê. A partir dessa coisa essencial, aí na notícia pode-se criar um título, um subtítulo e aí o corpo da notícia propriamente dita, que são os depoimentos, os detalhes, a narrativa. Então pode-se dizer com detalhes como é que eles criaram esse mapa, onde é que eles conseguiram os retalhos de tecido, o papel camurça, com que objetivo, como é que o colega pode fazer essa leitura do mapa, como o professor se comportou. Então, o corpo da notícia é o detalhamento disso aqui que a gente leu. A gente leu os aspectos mais importantes, mas lá no corpo da notícia vai vir depoimentos, vai vir detalhes, vai vir informações, maiores informações, tá? Então, aqui, este trechinho que eu li para vocês foi como uma forma da gente retomar conhecimentos que nós já tínhamos. Todos nós já sabemos, por aulas anteriores, pela leitura de uma notícia que nós já fizemos, que as notícias, elas têm uma estruturazinha, que é o título, que deve ser atraente, chamativo, geralmente com uma letrinha maior. Pode ter um subtítulo, que é apenas uma linha que pode... esse subtítulo ele pode complementar o título. Temos o lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, aquele responsável pelas principais informações. Tá aí as perguntas. Esse lead tem que responder quem, onde, o que, para quê. E aí abaixo do segundo parágrafo em diante, a gente tem o que se chama corpo da notícia, que aí você já sabe, é o detalhamento do fato, que é importante de ser noticiado. Então, a partir dessa lembrança que nós fizemos sobre notícia, é hora de preparar a notícia que vocês irão escrever. Escolha um fato a ser relatado. Aqui o fato foi os estudantes, né, terem elaborado esse mapa inclusivo. Mas aqui na nossa cidade, o que é que pode virar uma notícia? Qual fato pode ser relatado porque ele é relevante, porque ele é importante, porque é um fato que todo mundo precisa saber? Então pode ser uma festa, pode ser um problema, pode ser uma campanha, pode ser uma resolução de um problema. Então vocês podem pensar, aqui na nossa cidade, tem questões muito atuais que em todo canto está sendo abordado, como por exemplo, né, o Covid-19. Então vocês podem pensar, e como é que está essa questão da pandemia, do vírus aqui na nossa cidade? É um problema, e isso pode virar notícia. Uma festa, nós não temos festa, professora, por conta da pandemia, tá? Então pode ser o cancelamento de uma festa. Pode ser uma campanha de vacinação, pode ser, às vezes acontece um fato que não é muito comum, como por exemplo uma morte, isso aí pode virar notícia, né? Então pensem bem, escolha um fato para você contar, que seja aqui da nossa cidade, tá? Apure o fato, ou seja, investigue, né? Um bom jornalista é um bom observador. Então pergunte, pesquise. A gente não pode estar saindo para perguntar às pessoas, né?
ao vivo, a gente pode perguntar para aquelas pessoas que a gente convive no meio familiar. Podemos pesquisar, perguntar através dos meios tecnológicos, né? Busquem sempre sites confiáveis. Então, por exemplo, eu quero falar sobre pandemia. Como é que está aqui na nossa cidade? Então, eu posso buscar o site da prefeitura, que ela vai dizer como é que está as ações, né? O andamento das ações de prevenção, tudo a respeito do Covid, tá? É um exemplo. E o terceiro ponto é escreva o rascunho da lead. O rascunho, o que é o rascunho? As suas primeiras impressões, é a primeira versão. Dificilmente nós escrevemos um texto uma vez só e tá tudo certo, né? Um texto, ele é uma construção mental e nem sempre a nossa mente, ela pensa de maneira assim bem organizada. Então, o que a gente chama de rascunho é essa primeira impressão, essa primeira versão, que depois pode ser melhorada, pode ser aperfeiçoada. Então, você já pensa, eu vou falar sobre o quê? Escreve. Quem? Então, escreve. Isso aí são as perguntas do lead, né? Então, essas perguntas e as respostas para essas perguntas podem resultar no seu rascunho. Depois da preparação, é hora da realização. Então, você pode retomar aquele rascunho que foi feita e dar a versão final a ele. O que é? Eu quero ver se essas perguntas foram realmente bem respondidas, se estão completas. Veja e faça o lead de maneira bem direta. No dia tal, o que é que aconteceu, como foi que aconteceu, quem estava lá, para quê. Todas as perguntas que são chaves para a notícia devem estar lá no lead. Redija o restante da notícia. Escreva o restante da notícia com todos os fatos que você coletou, com detalhes, com depoimentos. Se não tiver depoimento, professora, posso pegar o depoimento das pessoas perto ou até de longe, né? Com o auxílio da tecnologia. Posso perguntar através do WhatsApp, posso perguntar através, sei lá, do Facebook, do Messenger, tá? Use sequências narrativas. O que são sequências narrativas? É quando você relata, quando você conta um fato, uma sequência de fatos. Então, o que aconteceu primeiro? E depois disso, o que aconteceu? E na sequência, para finalizar. Então, pense em uma linha do tempo, nessa sequência de ações, tá? Importante, não manifeste a sua opinião. Vocês lembram que na última aula a professora Maíra disse pra gente, o texto, que é uma notícia, ele deve ser impessoal. O que significa impessoal? É que as impressões do escritor não estão ali. Então é uma notícia, é um fato que é para todo mundo saber e cada pessoa tirar a sua conclusão. Não há a opinião, as impressões de quem escreve. Portanto, fique atento. Por último, releia a notícia e crie um título. Essa é uma dica que a gente sempre dá porque normalmente dá certo. O que acontece? Quando eu vou escrever um texto, eu crio logo o título, eu passo um bom tempo pensando, imaginando qual é o título mais chamativo. Eu crio um título e vou lá para o texto. Às vezes acontece disso aqui não casar muito bem, não ter uma relação muito próxima. Então a dica é, faz o lead, faz a notícia, depois que você relê, você pensa o que é que foi mais mencionado aqui, o que de fato eu quero falar, o que é o mais importante em tudo isso aqui. Aí, daí você deriva o título por último, porque aí essa relação entre o título e o texto vai estar mais completa. É uma dica que vocês podem seguir. Por último, a gente vai fazer a revisão. Reler, ler, reler, quantas vezes for necessário. Às vezes, até se você tiver como ter essa ajuda, pedir para alguém ler. Porque às vezes a gente lê tantas vezes o mesmo texto que tem até um errinho, alguma coisa lá, que você não consegue perceber, porque na sua mente está ali, tá certo, né? Então, se tiver alguém, lê aqui para mim, veja se está bom, se está faltando algo,
Se tiver essa ajuda, é sempre bom. Verifique qual é a sua linguagem. A escolha da linguagem é do escritor. Se é a sua vez de escrever, de produzir uma notícia, pense: eu sou o escritor, vou escrever para o meu professor, para os meus colegas. Qual é o tipo de linguagem que deve ser utilizada? Formal ou informal? Coloquial ou padrão? Tá? O título e o lead resumem os pontos principais, que são reflexões que vocês podem fazer depois da releitura. As sequências narrativas mostram o encadeamento dos acontecimentos, o que um acontecimento tem a ver com o outro, essa sequência temporal. Há fatos informativos suficientes. O texto ele está imparcial, sem opinião, sem valoração. Ele está objetivo, claro, dá para entender bem? Tudo isso deve ser pensado para que o texto chegue à versão final. E a publicação? O nosso texto, depois de revisado, você deve preparar a notícia. Digite-a no computador, se assim preferir. Se não, escreva no caderno, como a gente normalmente faz, mas capricha aí na letra, pense numa letrinha maior para o título, tá? Se quiser mudar a cor do lápis, pode mudar, porque a notícia geralmente, o título vem um pouco mais chamativo. Se quiser, ilustre, faça um desenho, uma foto que possa ilustrar essa notícia. A gente está pensando na possibilidade de trazer aqui pro grupo, publicar algumas dessas notícias. Então, caprichem, tá? Pessoal, essa foi a nossa produção da semana relativo ao gênero textual notícia que estávamos trabalhando nas últimas semanas. Uma boa semana para vocês, bom trabalho, fiquem com Deus e até a próxima.